O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nós os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham a bondade de sentar. Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos encontramos nesta noite de domingo, o primeiro da semana, para podermos celebrar a esperança de vida, a esperança de comunhão. Eu vou pedir às pessoas para que permaneçam de máscara. Se a máscara estiver incomodando, nós temos o lugar ali afora, sim, então a pessoa pode sentar lá, mas de máscara também. E nos reunimos para esta celebração dominical, onde a nossa sede e a nossa fome de Deus se instaura dentro de nós. Bem-aventurados sois vós que credes. Bem-aventurados somos nós que procuramos fazer da nossa igreja, da nossa Santa Missa, a experiência misericordiosa de Deus para conosco. Por isso nós não perdemos missas ao domingo. Aquele que vem num domingo, falta outro domingo, falta 2, 3 ou 4, não cumpre a graça divina em sua vida de ser católico, de ser cristão. Porque o domingo, por excelência, é o dia do Senhor. O domingo faz com que todos nós possamos estar juntos aos pés de nosso Senhor, do seu altar, aos pés do crucificado, para louvar e agradecer, para suplicar, pedir perdão das nossas faltas e dos nossos pecados, para nos preencher da gratuidade de Deus, para nos preencher do amor de Deus. Então, mais do que um dever, é um direito
constituído divinamente através do sangue, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Por isso, domingo nos alegra e nos enche de esperança. Vocês podem ver as pessoas que deixam a missa de lado e se fecham somente numa confraternização, numa churrascada. Ao cair do domingo, mesmo que tenha se alegrado aquele dia, para quem tem fé, faltou o essencial no seu domingo. Faltou o essencial, que é o sopro de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é o amor de Deus, que nos vivifica para que durante a semana possamos enfrentar os desafios, para que durante a semana possamos enfrentar alegrias e tribulações, dores, mas o domingo nos alimenta para nos fortalecer, para que assim nós possamos crer. E, como Jó, na primeira leitura, ele estava em meio à tempestade. E o Senhor Deus dialoga com ele e fala para o mar. Quem fechou o mar com a porta, no ímpeto do seio materno, das névoas, das portas e trancas, até aqui chegarás, e não além, aqui cessa a arrogância das tuas ondas. É interessante, né? Jó, com homem de fé, em meio à tempestade, questiona a Deus. Por que era aquela tempestade? Deus falou que cessa aquela tempestade naquele momento. O limite da tempestade. E nós encontramos neste belíssimo evangelho do dia de hoje. Ao cair da tarde, estamos já ao cair da tarde. Estamos já vivenciando a penúmbria da noite, mas vivenciando com amor, com esperança, com entrega, na palavra de Deus e na Eucaristia. E hoje, Jesus acalma a tempestade, manda ela silenciar, silencia, cala-te. E a tempestade obedeceu. E os discípulos então ficaram ali, mas quem é este? Que até o mar o obedece. É o Filho de Deus, é nosso Senhor, que do alto da cruz tendeu a salvação para todos nós. É o Cristo Senhor, Filho de Deus, que manifesta a sua autoridade, o seu senhorio. Ele, em momento nenhum, fala, eu sou o Messias. Mas Pedro que fala, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja que nós estamos nela, esta igreja que nós fomos batizados, esta igreja que nós amamos e seguimos os mandamentos da lei de Deus, cravado em nosso coração. Não gravado, porque se gravar,
pode deletar, mas é cravado. Como Jesus foi cravado na cruz, mas ressuscitou. Como os grandes santos, São Pio de Peltretina, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis e outros santos que receberam as chagas de Cristo em suas mãos, em seus pés ou na sua testa. Francisco de Assis, que recebeu as 5 chagas de nosso Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso mundo, o nosso Brasil, hoje chora diante deste 1 ano e meio, as dores dos nossos irmãos que se foram. Hoje, nós chegamos à marca de 502 mil pessoas. A estimativa era 500, mas já ultrapassamos mais 2.000. É a dor que se instaura no coração de cada um de nós. Ai não, padre, graças a Deus, na minha família ninguém morreu. Dou graças e louvores a Deus. Sim, mas você se compadeceu com a família do seu amigo, da sua amiga, de um vizinho seu, de tantos e tantos irmãos profissionais de serviço? Juliana, que é enfermeira, sabe disso. Quantos amigos e profissionais que deram a sua vida e que ainda darão a sua vida pela vida do irmão. Quem é insensível à dor do outro não é digno de ser cristão. Quem não se compadece com essas 500 mortes, não faz jus o batismo que recebeu do Filho de Deus, que nunca se proclamou Messias, mas foi reconhecido como Messias. Queridos irmãos, nós estamos num momento polarizado. Usa máscara quem é de um lado. Não usa máscara quem é do outro lado. Tolice. Tolice. Falta de compreensão da vida. Falta de compreensão do amor. Porque Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se eu não tivesse toda esta precaução dentro da nossa igreja, e mesmo assim toda a nossa precaução, ela é limitada. Todos os nossos cuidados são limitados. Se é para usar máscaras, vamos usar máscaras. Porque quem fala não é o Padre Chico, é as ciências, são os cientistas que dominam o assunto. Se é para o distanciamento, vamos nos distanciar, mesmo que isto vai gerando em nós uma dor da ausência. Mas é 1000 vezes sentir uma dor da ausência temporária do que uma dor eterna da saudade
daqueles que se foram e que não puderam ter um enterro digno, como é o nosso costume, como é a nossa maneira de ser. Não sou PT, não sou PSDB, não sou partido político nenhum. O meu partido é Cristo Jesus. E é nele que eu confio. É na igreja que eu confio. É na palavra de Deus que eu confio. Porque a palavra dos homens se consome muitas vezes pelos interesses pessoais e particulares. É na palavra de Deus que nós devemos confiar com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com toda a nossa dignidade. E não ficarmos, seja à direita ou seja à esquerda, tendo as mesmas atitudes de aglomeração. Não é aquele que tem o nome de Messias que se intitula e é indiferente quando pergunta por tantas mortes acontecidas num país que ele dirige. Ele fala, eu sou Messias, mas não sou o Salvador. Não é, nunca será. Porque nem a dignidade como estadista não tem. Que não se solidariza com os seus governados. Que é indiferente. E quantos de nós perdemos parentes, amigos, nesta infeliz pandemia? Nós rezamos e suplicamos tanto para que o Senhor Deus iluminasse os nossos cientistas, iluminasse os nossos médicos, iluminassem a todos, para que pudesse surgir uma vacina, mesmo que não seja 100% eficaz, mas que pudesse diminuir tantos os números de tantas 500.001 pessoas perdidas. Mas os interesses políticos, econômicos, geraram um desconforto, geraram interesses maior do que a minha vida, do que a sua vida, do que a vida do outro. Gerou dinheiro. Se enviou dinheiro para os estados, para os municípios. Se eles corromperam, desviaram o dinheiro, sejam presos, julgados. Se ele se omitiu, porque os estudos da vacina começaram logo que começou a pandemia, está mais do que provado. Os interesses dos laboratórios, dos cientistas, oferecendo a vacina desde o mês de julho, agosto, e foi se fazendo um descaso total, para chegar agora em janeiro, começar a mobilizar. 500.000 vidas perdidas. Todos nós conhecemos Vila Velha. E Vila Velha do Alto do Convento não só é aquele montinho que a gente vê, não. Começa de São Torquato até Barra do Jucu. Imagine uma população de 500.000 habitantes sendo destruída. Mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Isso em nosso Brasil, não longe de nós. Por isso nós temos que chorar, temos que nos posicionar. O mito não é a verdade. Estudam a história grega, a mitologia grega. E mito
são as histórias fantasiosas que são criadas na mente e no coração dos homens. Onde tudo pede-se não aglomera, se faz questão de aglomerar, desafiando como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus é o nosso Deus, onisciente, onipresente. Deus Criador de todas as coisas. E um cristão que preza a sua vida tem que prezar a vida do outro. Quantas pessoas inocentes foram vítimas de irresponsabilidade do poder executivo, das autoridades competentes, de nós também irresponsáveis, que nos aglomeramos em festinhas, em carnavais escondidos, em cavalgadas escondidas, nas baladas, e depois transmite o vírus para um inocente. É a maior dor, é o maior sofrimento. Por isso, amados de Deus, recorremos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pela sua dor. Ó Senhora, enxugai as nossas lágrimas, enxugai o nosso sofrimento, as nossas angústias, de pessoas pobres, de pessoas ricas, de pessoas negras, de pessoas evangélicas, de pessoas ateias. É um ser humano, o Filho de Deus. Mesmo que renegue a Deus, mas são humanos, são filhos de Deus. E nós não podemos estar insensíveis a isso, por causa de política. Temos que nos posicionar enquanto cristãos, porque Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham a vida, e a todos tenham em abundância. Choramos e sofremos esta dor. Por isso, nós temos ali a imagem da Imaculada Mãe de Deus, com seu Filho Jesus nos braços, com as flechas, as lanças, as espadas lançadas em seus corações. Ó Senhora, a sua dor, enxugai as nossas lágrimas. Como já é difícil em nossa família perder uma pessoa, imagine na mesma família, morrendo 2 pessoas, 3, tudo da mesma causa, deixando tantos órfãos inocentes, órfãos da Covid-19, órfãos de um governo estagnário, parado, que não agiu com dignidade como deveria agir. Ó Senhora das dores, olhai e enxugai as nossas lágrimas. Dai-nos força e coragem para nós continuarmos a nossa vida em plena pandemia, pois a pandemia continua. A dor e o sofrimento continua. Dai-nos força e coragem para que tenhamos a paz, tenhamos recursos e não neguemos a nossa vacina que nos traz a esperança, como Jesus é a única esperança. Ó Senhora das dores, esses vossos 3 filhos, por favor, põe a fotografia dos 3 padres. Esses vossos 3 filhos, aí, essa aí, volta. Padre Kleber Santos Júnior,
Um padre de 3 anos que celebrou 1.879 missas, com horários, com a comunidade em que ele celebrou. O único dia que ele errou o dia da missa foi no dia que ele era para ir para uma comunidade e um padre pediu para ele celebrar na última hora em outra comunidade. E ele foi e celebrou. Já voltou passando mal, não teve tempo de fazer a correção. Missa, horário, comunidade. O zelo pelo seu sacerdócio, vítima da Covid. O nosso irmão, Padre José Cavalieri, 81 anos, o Padre Klebe, 33 anos. Padre José Cavalieri, dos Combonianos, aqui na Serra. Falecido também, um mês depois do Padre Kleber, 18/3. E o Frei Luiz Flávio Capixaba, franciscano, no outro mês. E a dor e a solidão que os pais desses 2 padres, Frei Luiz pediu para vir por Espírito Santo para ficar mais perto da mãe, para ajudar a cuidar da mãe, já com uma idade avançada. Padre Kleber era de São Paulo, veio se ordenar aqui. Padre José Cavalieri era italiano, deixou sua terra e veio trazer a boa nova do Evangelho para nós. E muitos outros padres morreram com a Covid-19. Tantos médicos, enfermeiros, enfermeiras, profissionais da saúde, inclusive deputados e senadores que eram a favor de não usar máscara, de não ter distanciamento, de não ter lockdown, foram vítimas também da Covid, porque ela não escolhe ninguém. Todos nós estamos sujeitos e sofrendo. Então, entre esses 500 e 1.000 pessoas estão esses nossos 3 irmãos. E vocês poderiam levantar e falar: eu também tenho um irmão. A minha mãe se foi, o meu pai, o meu primo, o meu tio, a minha vida, a minha alegria sepultou-se com eles. E agora nós temos a nossa grande oração feita para que nós possamos rezar por todos esses nossos irmãos. E quero vos afirmar, não tenho política, não sou partidário, é a vida nossa que está no caminho. E nós não podemos nos iludir e ignorar que são 500.000 mortes acontecidas em nosso estado, em nosso Brasil. Queridos irmãos e irmãs, não foi ele que criou o vírus, não. Mas foi a indiferença e a teimosia que ele deixou o vírus se espalhar. Por isso, o sino que toca é um sino fúnebre para esses nossos irmãos que se foram. O sino é a voz de Deus. E a voz de Deus chora junto conosco, que choramos neste momento a morte de tantos inocentes. É nós compadecermos daquilo que nós somos, pó, e ao pó voltaremos. O egoísmo, as indiferenças,
nos mata e nos destrói. Por isso, roguemos à Virgem Mãe de Deus, as suas dores, enxugai os nossos olhos. Pai de bondade, coloquemos as nossas mãos em nossos corações e vamos acompanhar no silêncio, como vocês estão acompanhando, estão me compreendendo também. Pai de bondade, há mais de um ano temos chorado por tantos irmãos e irmãs que a triste e violenta pandemia arrancou de junto de nós. Chegamos agora a 502.000 mortos. Não são apenas números, são pessoas, são nossos pais, nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos e irmãs, nossos amigos, nossos parentes, nossos conterrâneos, nossos vizinhos. Sabemos que uma única morte já é o suficiente para entristecer nossos corações. Quanto mais todas estas mortes, muitas vezes sem o mínimo necessário para um tratamento digno como ser humano. Por isso, hoje vos pedimos, acolhei cada um desses filhos e filhas e concedei-lhes a paz eterna. E a nós, dai a graça de trabalhar por um mundo onde se respire solidariedade, acolhimento, partilha, compreensão e resiliência. Que nossas lágrimas nos lavem da indiferença, do egoísmo e da omissão. Que a saudade seja estímulo à fraternidade e que a fé seja o sustento da nossa esperança. Pela intercessão da Virgem Mãe Aparecida, olhai pelo Brasil, olhai pelo povo brasileiro. Amém. Peçamos a Maria para que possa rogar por nós ao Senhor Deus, todos juntos. Ó Senhora, a sua dor, enxugai as nossas lágrimas. Amém.